ao nosso estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Este capítulo é fundamental na trajetória de Paulo, um dos maiores missionários do cristianismo. Nesta passagem, vemos como Paulo enfrenta oposição intensa ao testemunhar sua fé diante de autoridades religiosas e políticas. Esse é um relato que revela a coragem de Paulo, a providência divina e a soberania de Deus em meio a conspirações, ameaças e grandes desafios. Paulo está em Jerusalém e é preso pelas autoridades romanas após ser acusado pelos judeus de ter quebrado a lei. Ele é levado perante o Sinédrio, o conselho judaico, para ser julgado. É um momento de tensão e drama, mas também de encorajamento e revelação da presença de Deus. Vamos mergulhar em cada versículo e entender como as lições deste capítulo podem ser aplicadas em nossas vidas. Ao final, faremos uma oração, pedindo a Deus que nos fortaleça e nos inspire a viver com a mesma fé e coragem. No início deste capítulo, Paulo é levado diante do Sinédrio, o conselho religioso judaico, para responder às acusações feitas contra ele. O Sinédrio era a maior autoridade religiosa e judicial entre os judeus, composto por saduceus e fariseus, que possuíam opiniões teológicas divergentes. Composto por 71 membros, o Sinédrio incluía sacerdotes, escribas e líderes das principais famílias judaicas, todos eles unidos por uma única missão: proteger e preservar a lei e a tradição judaica. Mas também havia, por parte de muitos deles, uma resistência à mensagem de Jesus Cristo e àqueles que, como Paulo, propagavam o Evangelho. Paulo inicia sua defesa com uma declaração poderosa, em ele afirma ter vivido com toda a boa consciência diante de Deus até aquele dia. Essa frase demonstra o compromisso de Paulo em viver de acordo com a verdade e sua convicção de que estava no caminho certo ao seguir e ensinar a mensagem de Jesus. Porém, a resposta do sumo sacerdote Ananias é imediata e severa. Ele ordena que um dos presentes esbofeteie Paulo na boca. Esse ato, além de ser uma violação do devido processo, revela a dureza de coração e a hipocrisia de Ananias. A resposta de Paulo é contundente. Ele chama Ananias de parede caiada, um termo que denuncia a hipocrisia, bonito por fora, mas podre por dentro. Ao ser informado de que estava repreendendo o sumo sacerdote, Paulo se retrata, citando a lei que ordena respeito às autoridades. Isso mostra que, mesmo diante da injustiça, Paulo procura respeitar a lei e manter uma postura de humildade. Essa atitude de Paulo nos ensina a ter respeito, mas também a não ficarmos em silêncio quando confrontados por ações que ferem os princípios divinos. É uma demonstração de coragem e respeito à verdade, mesmo quando enfrentamos a autoridade. Observando a composição do Sinédrio, Paulo percebe que é um misto de saduceus e fariseus. Sabiamente, ele utiliza a divisão doutrinária entre esses dois grupos para redirecionar o foco do julgamento. Paulo declara ser um fariseu e afirma que está sendo julgado por sua esperança na ressurreição dos mortos, um ponto central de divergência entre os dois grupos. Essa declaração de Paulo não é apenas uma estratégia para dividir o conselho, ela é, na verdade, uma afirmação de sua crença fundamental no Evangelho e na ressurreição de Cristo. Imediatamente, surge uma forte discussão entre os saduceus, que negam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos, e os fariseus, que acreditam em ambos. O Sinédrio é tomado por uma confusão, com os fariseus inclusive defendendo Paulo ao afirmar que talvez ele tivesse recebido uma revelação espiritual. A situação fica tão intensa que o comandante romano intervém, temendo que Paulo seja ferido, e ordena que ele seja retirado dali e levado de volta à fortaleza. Aqui, vemos como Deus usou a própria estrutura do Sinédrio para proteger Paulo. Ao usar de sabedoria e discernimento, Paulo conseguiu desviar o foco da acusação e se proteger da violência. Em nossas vidas, essa passagem nos lembra que, ao enfrentar oposição, devemos ter discernimento para buscar maneiras sábias de navegar por situações complexas, confiando que Deus está no controle. Naquela noite, enquanto Paulo estava preso, o Senhor Jesus aparece a ele em uma visão.
O Senhor diz a Paulo: encorajem. Pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você o faça também em Roma. Essa mensagem traz uma renovação de ânimo e propósito para Paulo. Embora estivesse enfrentando oposição e ameaça de morte, Deus lhe assegura que sua missão ainda não terminou. Ele ainda dará testemunho em Roma, a capital do Império, onde sua mensagem alcançará uma dimensão ainda maior. Essa visita divina é um momento de conforto e reafirmação para Paulo, que agora sabe que Deus está com ele e que seus passos estão sendo guiados pelo Senhor. Esse versículo é um lembrete de que Deus nunca nos abandona, especialmente quando estamos no centro da sua vontade, enfrentando desafios para realizar sua obra. Quando nos sentimos desanimados ou ameaçados, devemos lembrar que Deus nos chama a ter coragem e a confiar que Ele nos conduzirá até o final de nossa missão. Na manhã seguinte, um grupo de mais de 40 judeus faz um voto solene de que não comerão nem beberão até que consigam matar Paulo. Eles organizam uma conspiração e planejam induzir o Sinédrio a solicitar que o comandante romano traga Paulo de volta para uma suposta audiência, onde eles o emboscariam e o matariam. É uma trama ardilosa e perigosa, e os conspiradores estão dispostos a tudo para silenciar Paulo. Contudo, o sobrinho de Paulo, ao tomar conhecimento da conspiração, vai até a fortaleza para avisá-lo. Paulo então pede ao centurião que leve o jovem até o comandante romano para relatar o plano dos conspiradores. O comandante ouve atentamente o relato do sobrinho de Paulo e decide tomar providências para proteger o apóstolo. Esse momento revela como Deus usa até mesmo as pessoas mais inesperadas para cumprir seus propósitos e proteger seus servos. O sobrinho de Paulo, que pouco sabemos sobre sua vida, é o mensageiro que traz a informação que salvará a vida do apóstolo. É uma lição de que Deus pode usar qualquer um, mesmo as pessoas comuns ou desconhecidas, para realizar sua vontade e proteger seus filhos. Devemos estar atentos aos sinais e às pessoas que Deus coloca em nosso caminho, pois Ele tem seus meios para nos guardar. Diante da ameaça de morte, o comandante romano decide enviar Paulo para Cesareia, sob a proteção de uma escolta militar de quase 500 soldados, incluindo cavaleiros e lanceiros. Ele organiza a partida de Paulo naquela mesma noite para evitar qualquer tentativa de emboscada. O comandante também redige uma carta ao governador Félix, explicando a situação de Paulo e ressaltando que ele não encontrou nenhum crime que justificasse a morte ou a prisão de Paulo. Paulo é então transferido para Cesareia, onde ficará sob a proteção do governador Félix até que seu caso seja julgado. Esse deslocamento para Cesareia é uma proteção divina e um avanço significativo para que Paulo possa cumprir sua missão em Roma, conforme o Senhor lhe prometera. A presença da escolta romana representa, mais uma vez, a providência divina, que usa até as autoridades do império para garantir a segurança de Paulo. Esse capítulo é um poderoso testemunho de como Deus cuida de seus servos e os guia em todos os momentos. Paulo enfrentou acusações injustas, conspirações de morte e perseguição, mas foi sustentado pela promessa de Deus. Ele permaneceu firme em sua fé, e Deus usou todas as circunstâncias para cumprir seu propósito. Vamos agora encerrar este estudo com um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos fortalece e nos guia. Te louvamos, ó Deus, pelo testemunho de Paulo e pelo exemplo de fé e coragem que ele nos deixou. Ajuda-nos a ter a mesma confiança em ti, sabendo que tu estás sempre ao nosso lado, mesmo nas situações mais difíceis. Assim como o Senhor esteve com Paulo, nos guardando e encorajando, pedimos que o Senhor nos fortaleça diante dos desafios que enfrentamos. Senhor, nos ensina a confiar em tua providência e a perceber a tua mão nos guiando, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Que possamos ser fiéis a ti, testemunhando da tua verdade e do teu amor, independentemente da oposição ou das dificuldades. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos use para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Chegamos ao fim deste estudo sobre Atos capítulo 23. Esperamos que você tenha sido inspirado e fortalecido pela coragem de Paulo e pela fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Assim como vimos hoje, Deus está conosco em nossos desafios e nos guia em cada passo. Se esse estudo falou ao seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais estudos como este. E, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com ele. Juntos, podemos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e fortalecer nossa fé. Além disso, deixe seu comentário abaixo. Qual foi a parte que mais te tocou neste estudo? Adoraríamos saber. E, se desejar mais conteúdos devocionais e oração para o seu dia a dia, fique conosco e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, e nos vemos no próximo estudo.